Então, a gente faz todo esse alinhamento estratégico de cultura, a gente desenha um Canva de cultura que tem cerca de 13 áreas. Caramba. Então, qual que é o líder que eu quero ter, qual que é o lema, qual que é o nosso tom de voz, que nem, por exemplo, você pega a Raquel, o nosso tom de voz, ele é incisivo, ele é firme, porém ele é respeitoso. Então, é tipo assim, e a gente tem um lema, né? É uma frase do Jordan, eu vou dar um exemplo, tá? Jordan Peterson. Não tenha medo do conflito que possa estabelecer a paz. Então, o que isso quer dizer? Se for pra eu ter um conflito com você, mas que isso vai garantir a paz entre eu e você, eu passo pra empresa, a gente vai comprar ele agora. Então, a gente vai ter conversa difícil. E eu treino a minha equipe Pra isso. pra isso, pra eles terem conversas difíceis. Eu tive um feedback semana passada que meu colaborador falou o seguinte: eu começo o feedback assim, o que você tem a dizer sobre o meu trabalho, sobre a minha liderança? E eu quero crítica. Se você não me criticar, a gente não conversa. E aí eu já falo antes, já anota, viu? Tem que levar. Ah, cara, sexta-feira você falou um negócio pra mim que eu não gostei. Aí eu peguei e falei assim, você tá certo? Eu aprendi, e ele falou assim, fiquei triste. Eu falei assim, ó, você tá certo e eu aprendi a não invalidar a emoção dos outros. Se você falou que você se sentiu triste, você se sentiu triste, eu te peço desculpas e é isso. Agora eu vou te jogar uma bola, né? Aí eu joguei uma outra bola pra ele e falei assim, a gente resolveu, decidiu, e tipo assim, super tranquilo, e eu não viro a cara pra você, e ai de se tiver nariz torto na minha frente. Eu falei assim, peraí, por que você virou o nariz pra mim? Não tô entendendo. A gente vai voltar pra ter uma outra conversa difícil. Legal. Então, eu falo pra minha equipe, aqui você vai aprender a ser homem, vai aprender a ser mulher, você vai aprender a ter caráter, e eu vou te proteger, eu vou fazer você crescer, e eu quero o melhor pra você. Confia em mim. Ponto. Então, o nosso jeito de tocar cultura é dessa forma. Só que eu chego na sua empresa, eu vou te entrevistar, eu vou te entender pra trazer o seu comportamento, pra que os seus líderes precisam ser os seus clones. Então, tipo assim, se você é uma pessoa que gosta de samba, por que na sua equipe tem pessoas que odeiam samba? Não faz sentido isso. Sim. Pode ter pessoas que escuta samba de vez em quando, gosta de samba, mas que odeia samba, parabéns, você contratou a divisão pra dentro da sua equipe. Entendeu? Então, tem muitas coisas que o empresário começa a tolerar. E a gente costuma falar, cara, tem gente que eu falo isso e eles falam assim, cara, eu fiquei sem dormir quando você falou isso. Tudo aquilo que você tolera enfraquece a sua cultura. Você vai tolerando. Aí você vai guardando. Total. Aí você vai falando, depois eu falo, depois eu arrumo, depois eu isso. Aí daqui a pouco, cara, você explode. Total. Por que você explode? Porque você não sabe ter conversa difícil, você não sabe botar o seu na mesa. Entendeu? Você não sabe falar assim, ó, cara, aqui quem manda sou eu e eu te respeito, eu tô com você, mas me respeita antes. E essa frase é tudo, entendeu? cara, você não pode tolerar. Porque quando você tolera qualquer coisa, o mínimo que seja, você passa um recado pro resto do time. Do que é tolerável. Total. E aí, cara, a cultura se instaura. Quer ver um exemplo? Quem você promove, compromete a cultura. Quem você demite, compromete a cultura. Quer ver um exemplo? Não vou nem falar o setor que acontece muito isso, pra não comprometer ninguém aqui, pra não perder cliente. Mas tem empresa que tem pessoas que são promovidas porque elas entregam resultado, porém o comportamento delas é corrosivo. Corrosivo. Vendas, às vezes, né? Muito. É. Então, tipo assim, o cara, ele bate meta, ele gera receita, ele gera caixa, ele gera lucro, só que você olha pra equipe dele, tem 5 querendo ir embora. Que não aguenta o cara. Sim. Se você tem uma cultura forte, esse cara é das duas uma. Ou você vai ter um feedback extremamente pontual e incisivo com ele pra ele ser transformado, ou é desligamento. Ah, mas esse cara entrega resultado. Tá bom, então, você deixa ele aí, daqui a pouco você vai perder 5. É. E ele corrói mesmo, cara. Corrói. É uma laranja podre. Acaba com tudo. É. E aí é o cara... Sabe a questão de tolerar? Tudo aquilo que você tolera enfraquece a sua cultura? Eu sempre costumo pensar, Fê, como se fosse a sua casa. Você não pode ter pessoas dentro da sua casa que tem uma conduta diferente da sua. É muito divergente da sua. Na sua casa você não grita. Aí chega um cara na sua casa e começa a gritar. Só que ele tá gritando com seus filhos, que são seus colaboradores. E aí? Irmão, que é isso? Não tô te entendendo. Entende? Então é só uma vez só que a gente vai trocar ideia. Total. Boa. Entendeu? Então, e quando a gente vai dar feedback, parece... Pessoal, do jeito que eu tô falando aqui, parece que, meu Deus, sou o Capitão Nascimento. Não é, mas é. Não é porque não é agressivo. Mas é porque é ao mesmo tempo que eu sou respeitoso. Sim. Então é basicamente o seguinte, se você gritar alto, eu falo assim, Fê, ó, o negócio é o seguinte. Você gritou naquele momento. O que você acha do seu comportamento? Eu vou te dar a chance. De você mesmo se observar. De você mesmo explicar. E aí, se você quiser... Vamos falar o português claro aqui, né? Que meter o louco, aí não vai dar. E outra também, quando você reage a depender da atitude que a pessoa teve, até com um ar de desaprovação, assim, bem latente,
você passa um recado também. Que, amigão, aqui isso não vai se criar. Não vai. Né? Não vai. Eu passei por um processo, né? Aproveitando o ensejo aí para exemplificar, que foi um processo de crescimento da empresa muito rápido, bem maior do que a gente podia crescer. Porque a minha empresa não é escalável. Então eu sou expansível. Só que aí eu cresci muito rápido e perdi cultura. Perdeu não, enfraqueceu. Enfraqueceu. Cara, eu acho que eu quase perdi. Enfraqueceu, é verdade. Porque a cultura sempre existe, até uma cultura ruim. É né? você. Perdi cultura boa, uma Exato. cultura boa. Enfraqueceu de um nível, porque eu me distanciei real da operação muito. Eu criei uma sensação de que alguns problemas não eram meus. Olha isso. Ego, vaidade batendo. Ah, não, aquele problema logístico? Peraí, eu tenho gente pra isso. Vai lá resolver. E sempre trazia a minha liderança pra minha sala, falava, cara, isso aqui tá acontecendo, tal, vai lá resolver. E eu, do alto do meu castelo de Versalhes, sempre falo isso. E, principalmente, eu comecei a tolerar coisinhas que, no alto do volume de trabalho, eu não podia perder pessoas, porque então tava ferrado, a mão de obra faltando. Então, uma crise aqui, um desentendimento ali, uma falta de respeito aqui, uma coisinha ali, e aí eu não podia perder essas pessoas. Então, o que eu fazia? Tolerava. Bicho. Que caos. É loucura. Sabe, Carol, que louco. Sabe qual foi o estopim? A virada de chave? Eu fiz a casa do Primo Rico, do Thiago Nigro. E aí eu fui num evento que teve no escritório dele, lá no Primo, em Alphaville. E a gente teve um bate-papo com ele uma tarde inteira. Eu e todos os fornecedores da casa dele. Que na verdade a gente até pagou. Eles até pagaram, só que eu dei um belo desconto. Então teve uma contrapartida lá de publi. Então, e nesse dia, a gente começou a trocar ideia de empresarial com o Primo Rico lá, com o Thiago. E começou a trocar ideia. Devia estar eu e mais uns 20 caras e o Thiago. E ficamos horas e horas trocando ideia. Gente boa pra caramba, foi super solícito. E aí ele tava contando o crescimento da Primo Rico. Do grupo Primo. E que em algum momento ele chegou no grupo, que cresceu rápido demais, começou a ter resultados ruins, e ele principalmente já sentia que aquilo ia acontecer, porque ele chegava na empresa e não se via lá dentro. Palavras dele. E foi quando ele falou assim, tá, mas a empresa cresceu, a empresa agora é um organismo vivo, e tal, eu não tenho mais contando vontade histórias pra se convencer de que... Pra se convencer de que, pô, é normal não tá mais com a minha cara, porque querendo ou não, nós somos muito maior, tal, até que toda como posso falar? Aquela suposição que ele tinha, aquele feeling, cara, esqueci o nome da palavra. Aquela intuição que ele tinha se comprovou em números. Pum! Um mês ruim. Aí ele falou, putz, eu preciso tomar o controle dessa empresa. E foi quando ele começou uma fase de demissão e tal, e pá, retomou o controle da empresa. Nesse dia eu olhei pro meu sócio e balançamos. A gente nem trocou ideia. A gente só... Entendemos. Foi assim, o recado que precisava. Pum. E aí, bicho, fizemos esse trabalho lá. Vamos retomar isso aqui. E retomamos, cara, mas demora.